Bom, sei que vocês já estão cansados um pouco de me ouvir, mas vocês têm um tempão, né, para me ouvir. Bom, se eu não me engano, ainda o tema é o mesmo, né, que me falaram. Liberdade, santidade, santidade, liberdade, alguma coisa assim, não é? Atitude com santidade. Isso, parecido, né? Tá bom. Eu falo que eu esqueço das coisas. Bom, como que é mesmo? Atitude com santidade. Isso? Atitude com santidade. Nossa, nada a ver que eu tinha pensado, mas tá bom. Bom, então, tava pensando, orando bastante e queria falar sobre algo que resumisse um pouco o que é o Evangelho. Que de verdade, eu, graças à misericórdia de Deus, conheci a teologia reformada e tenho contato com verdades bíblicas que mudaram o meu modo de pensar, mudaram minha vida e me fizeram quem eu estou tentando ser hoje. Não sou ainda, né? Mas estou tentando ser. Bom, e eu escolhi Gálatas para isso. É um livro excelente, é um livro muito bom e que trata sobre, devidamente, o Evangelho. Todo mundo tem Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta lá aí. Quem tem no celular, quem tem no iPhone, tablet, Flabet, qualquer coisa aí que tem Flabet, é o Note 2, é celular, tablet. Bom, vamos lá. Gálatas. Capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo... Eu estou com a versão NVI. É uma versão assim, mais atualizada e é uma linguagem mais fácil. E se você não tiver com ela, leia na sua, mas ouça a minha também. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Feche os olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela vida, mas muito obrigado pela tua palavra. Porque sem ela não te conheceríamos devidamente. E sem ela seria muito difícil saber o que o Senhor tem para nós. Por isso te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Nos conduz a entender o que o Senhor quer de nós. Nos conduz a ouvir a tua palavra e discernir aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado. Nós temos sede e temos fome, por isso te pedimos. Dá-nos de comer do teu pão e da tua água, Senhor, para que nós possamos ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, nossa, que bom. Eu amo Gálatas. Eu estudo vários textos e vários livros e costumo dar expositivamente, ou seja, versículo por versículo, em sequência, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, e vai até terminar o livro. Eu fiz isso 2 vezes com Gálatas, uma numa igreja que eu estava trabalhando durante o seminário e uma na minha igreja aqui em Rio Preto. E hoje eu vou tentar fazer isso em um culto. Tá? Eu demorei 16 cultos no seminário e acho que uns 12, 13 aqui em Rio Preto. Eu vou fazer isso hoje em um culto. Não vou demorar 16 horas, mas eu vou demorar 1h30 mais ou menos para tentar trazer para vocês o que é necessário aqui. Vou tentar fazer 1 hora, mas se não der, 1h10, 20 ou 30, tá? Eu vou tentar. Gálatas é um livro excelente. Gálatas é um livro maravilhoso. Porque Paulo, nada é por acaso. Paulo estava viajando de jegue, mula, menos de mobilete ou carro. Ele estava viajando de algum animal. E estava lá em sua viagem, ou talvez de sandália, descalço, viajando, e Paulo ficou doente. Paulo adoece.
até no último capítulo de Gálatas, nos últimos versículos, no último tópico, ele diz: olha com que letras grandes escrevo. Paulo tinha problema nas vistas. Paulo era quase cego, mas não era cego. Então ele escrevia com grandes letras, para ele mesmo saber o que ele escrevia. E Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Porque ele estava indo de viagem para um lugar. E o que aconteceu? Ele ficou doente. Ele diz isso no capítulo 3, se eu não me engano. Ele diz: vocês sabem o quanto eu fui pesado para vocês. Vocês sabem o quanto foi difícil cuidar de mim, porque eu adoeci no meio de uma viagem e tive que parar junto de vocês e vocês cuidaram de mim. Só que Gálatas, repita comigo, Gálatas é a única. Diga comigo, única carta que Paulo não faz um elogio. Paulo escreve para Coríntios, que é a igreja que deu mais trabalho. Paulo elogia Coríntios, Paulo elogia Romanos, Paulo elogia todas as cartas que Paulo escreve, ele coloca elogios, mas em Gálatas não. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não chamado pela vontade de homens, mas chamado de acordo com a vontade de Deus, veio trazer essa mensagem. Ele começa então a expor a sua mensagem. Só que ele começa descendo a lenha e o pau pega e o bicho fica feio. Vou mostrar para vocês. Capítulo 1 de Gálatas, versículo de número 6, diz assim. Paulo estava pasmo, ele estava de queixo caído. Ele diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja, algumas versões está anátema, a minha está amaldiçoado, que é a mesma coisa. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Vixe. Bom, vamos resumir o que Paulo está dizendo. Ele disse: eu tô perplexo, eu estou pasmo, eu estou ficando careca, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele fala: eu acabei de sair daí, e eu anunciei um evangelho correto para vocês. Eu acabei de partir de viagem e eu estou ouvindo coisas que vocês abandonaram o verdadeiro evangelho, que não é o evangelho. Ele diz: algumas pessoas se infiltraram no meio de vocês e estão perturbando a mente de vocês, mostrando coisas que não são verdades. E ele diz: qualquer pessoa, pode ser até um anjo, mostra uma verdade diferente da verdade que ouvimos de Jesus Cristo, na qual eu preguei para vocês, que seja amaldiçoado. Bom, ele tem uma parte que eu acho engraçada. Ele fala assim, está no capítulo 3, 4, ele diz: eu queria estar aí para falar na cara de vocês e alterar o tom de voz, para mostrar o quanto eu estou indignado. Paulo estava nervoso. A palavra não é raiva, a palavra é indignado. Ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu pergunto para vocês, e se Paulo estivesse hoje aqui? Acho que nem o Dr. House ia curar ele, né? Tão doente que ele ia ficar. Porque o que está acontecendo hoje é que as igrejas esqueceram o evangelho. Nós vemos igrejas dando nome às coisas. Ah, sei lá, tem tanto nome aí. Tem esses dias, tiraram uma foto, não sei se é montagem, eu acho que não. Igreja Pentecostal da Vassoura, varrendo o diabo da sua vida, uma coisa assim. Colocaram na internet, é verdade, está na porta da igreja, assim, ó, na fachada da igreja. A gente vê as pessoas inventando tantas coisas, mas se esquecendo do que é o evangelho, se esquecendo da verdade que nos libertou. Qual é o problema de Gálatas? Eu não tenho tempo para ler a carta toda de Gálatas. Mas o problema de Gálatas era que eles aceitaram a Cristo. Eles acharam o evangelho muito simples. Sabe, quando você está lá na igreja, você fala assim, nossa, mas que vontade de fazer uma coisa diferente, sabe?
Sei lá, a gente canta, ora, canta, canta, ora, canta, levanta, senta, levanta, dá oferta, ouve o pastor, canta, ora, canta, e senta, levanta, e fica nisso, sei lá. Vamos pendurar umas irmãs no teto, vamos entrar com alguém pegando fogo para ver se o povo anima, né? Vamos mudar os hinos da igreja para ver se o povo fica mais feliz, vamos, sei lá. E é isso que o povo tem feito. Nós temos trocado o evangelho por coisas atrativas, mas que não são o evangelho. E esse é o grande problema. O que define evangelho, antes de qualquer coisa, repita comigo, antropologia. Antropologia. Alguém não sabe o que é isso? Pode levantar a mão. Vários, então eu vou explicar. Antropologia é o que você pensa de si mesmo. É como você enxerga o homem. Algumas pessoas se enxergam boas demais para o Evangelho. Algumas pessoas se enxergam más demais para o Evangelho. Nós vemos alguns pastores que se acham embaixadores do Evangelho. Nós vemos outros pastores que se acham donos do céu. Nós vemos outros pastores humildes e que são muito usados por Deus. E isso é antropologia. É como você se vê, é como você se enxerga, como você enxerga o outro. Repita comigo. A minha antropologia, muda o meu evangelho. Porque como você se vê, é como você vai aceitar a Deus. Se você se vê bom demais, você não vai deixar que Deus mude tudo. Se você se acha capaz demais, você não vai querer deixar com que Deus ponha o dedo na sua vida. Você é bom fazer o quê, né? E então, Paulo percebe que a visão de Gálatas está errada sobre eles mesmos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, mas olha no olhinho dela, assim, ó. Fala assim, e aí? Você se acha muito? Tem gente que se acha, né? Pode falar se você se acha. Falou, você se acha, né? Fala sério. O problema de Gálatas é que eles tinham uma perspectiva errada sobre eles mesmos. Eles achavam, no caso de Gálatas, não pode ser usado aqui porque eles achavam que eles eram judeus, né? Eles começaram a praticar a circuncisão, começaram a guardar o sábado, começaram a orar pela arca, começaram a fazer um monte de coisa errada. E Paulo disse, eu não estou entendendo. Eu acabei de mostrar para vocês o que é o Evangelho, fui aí, mostrei, expliquei, ensinei, e vocês estão deturpando tudo que eu ensinei. E Paulo estava nervoso. Paulo estava inquieto, ele estava revoltado com isso, porque ele não acreditava. E eu queria fazer algumas perguntas para você, eu queria que você respondesse essas perguntas. O que você ama quando você ama a Deus? Nós dizemos que amamos a Deus, não dizemos? Eu amo a Deus, Deus eu te amo, mas o que você ama quando ama Ele? Você ama o sol, a natureza, o reteté, você ama os irmãos da igreja, você ama qualquer coisa, sei lá, que as pessoas podem ver ou fazer na igreja. É isso que nós amamos quando amamos a Deus? Ou você ama a simplicidade da cruz, a graça sem limite, o Evangelho que não falha, o Deus que nunca tarda? Ou você ama aquele Deus que te derruba quando você quer ficar de pé, e te põe de pé quando você quer ficar deitado? Aquele Deus que olha para você e você diz, eu não posso, ele diz, pode sim, porque eu faço todas as coisas, não é você. E quando você olha e fala, eu posso, ele fala, não, você não pode, ele te derruba de novo. O que você ama quando ama Deus? Nós vemos um novo evangelho surgindo, que não é o evangelho, que as pessoas amam dinheiro quando amam a Deus. Nós vemos um novo evangelho surgindo, que não é o evangelho, que as pessoas amam o bem-estar ao invés de amar a Deus. Nós vemos um novo evangelho surgindo, que igrejas estão virando discotecas. Paul Washer disse, se usarmos meios carnais para atrair pessoas, atrairemos pessoas carnais que nunca se converterão. Nós temos usado os meios errados para fazer as coisas erradas. Isso não é evangelho. Eu já frequentei escola
Eu frequentei mais ou menos a faculdade, que eu faltava muito mais, frequentei. E uma certa época eu tive dificuldade com o cristianismo. Porque o cristianismo queria me ensinar coisas que eu não queria aprender. O cristianismo queria me fazer entender coisas que eu jamais queria entender. Não é que eu não podia entender, eu não queria entender. A gente apanha até entender, né? A gente cai, aí tenta levantar e Deus derruba de novo. Aí tenta levantar e Deus derruba de novo. E fica, não cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Mas agora estou mais ou menos de pé. É isso que estava acontecendo com Gálatas. Gálatas estava a fim de ficar de pé, mas com um novo evangelho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: qual é o seu evangelho? A pergunta está olhando no olho dela, fala assim: meu, e aí, qual é o teu evangelho? Vamos ler comigo o versículo de número 15 do capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo diz assim: Deus me escolheu antes de eu nascer, antes de qualquer coisa acontecer. Lá no ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido. Eu gosto de dizer uma coisa e quero ressaltar aqui, mas eu vou tentar ressaltar muito bem. Repita comigo: Deus gosta de mostrar que podemos escolher para nos testar. Deus te dá a sensação que você pode escolher as coisas só para Ele te testar. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo fala: eu não sabia, mas lá no ventre da minha mãe Deus já tinha me escolhido. E quando Ele quis, só quando Ele quis, porque a vontade é dele, Ele me chamou para glorificar o nome do Filho dele na hora que Ele quis. E eu estou aqui. Deus está fazendo algo na sua vida. Você ainda não sabe, você ainda não viu, mas Ele está fazendo algo grande. Às vezes, você vem de um lar com dificuldades, você vem de pais que às vezes têm dificuldades, como os meus têm, como todos os pais têm, que são seres humanos. Mas que às vezes você não entende. Você fala: nossa, que mundo cruel, ó vida, ó céus. Tudo tem um propósito. Paulo diz aqui em Gálatas, ele fala: eu persegui a igreja do Senhor, matei muitos cristãos, fiz coisas horríveis para aprender quem Deus era. Na hora que vi que Deus queria me trazer, Ele me trouxe. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cuidado. Deus pode te derrubar do cavalo, assim como derrubou Paulo. Paulo ficou cego, caiu do cavalo, ficou doente, ficou 10 anos no anonimato, porque os apóstolos não aceitaram ele. Ele chegou na casa e falou assim: eu sou apóstolo. O povo falou: não, você está louco, você está infiltrado aqui no nosso meio, você é um espião, né, dos judeus, você vai vir aqui fazer alguma coisa contra a gente, e mandaram ele embora. Então Paulo ficou 10 anos estudando. 10 anos estudando a vida de Cristo para poder pregar. Às vezes você não sabe o que está acontecendo. Às vezes você está meio perdido, você fala: puxa, meu, parece que, sabe, a coisa não vai, faz tempo que o negócio não vai assim, e eu tô meio perdido na igreja, às vezes eu quero sair, às vezes eu quero ficar, às vezes eu vejo as coisas do mundo, às vezes eu falo: puxa, meu, eu podia estar lá, né, mas sei lá, se eu estiver lá, meus pais vão brigar comigo, vai ter um regaço, ou se eu estiver lá, eu vou ser triste, e a gente fica tentando barganhar com Deus. Aguenta mais um pouco que você vai ver o final. É o que Paulo estava dizendo. Ele falou: eu não entendia, mas agora eu entendo que desde o ventre eu fui chamado. Na hora que Deus quis, Ele me levantou para glorificar o nome do Filho dele. Então, ele volta a dizer sobre o que é o Evangelho. Vou fazer uma ponte aqui, tá? Comecei a falar sobre o que é o Evangelho. Agora falei quem você é ou quem você não é. E agora eu vou voltar para quem é o Evangelho.
Quando eu disse sobre a história de Paulo, nada mais, nada menos, eu estou tentando te mostrar que como você se vê, é como você vai ver Deus. Paulo não se achava muito bom mais. Quando ele era judeu, ele se achava o cara. Ele era bom, invencível, matava todos, corria atrás de todo mundo, perseguia todo mundo. Então Deus derruba ele do cavalo, deixa ele cego durante alguns dias, põe ele no anonimato. O que acontece? Ele aprende. Ele diz, não sou eu quem faço. Deus, na hora que Ele quis, Ele me chamou. Ele me levantou e me ensinou, e hoje eu vivo para a glória dele. Repita assim comigo. Eu preciso saber quem eu sou para entender quem Deus é. Se você se acha pouco pecador, você acha que você precisa pouco de Deus. Se você se acha muito pecador, você acha que você precisa muito de Deus. Muitas pessoas se acham boas dentro da igreja. Muitas pessoas se acham top, sabe assim, que cara que não peca. Seja sincero em sua vida. Seja sincero em seus feitos. Todos nós pecamos, todos nós temos dificuldade. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas em tudo Deus é bom. Em tudo Deus é amoroso. Quero fazer alusão a uma parábola muito boa. Filho próprio. Muitas vezes nós somos o filho mais velho. Nós dizemos, mas pai, eu estava na tua casa. Eu te servi todos esses anos. E teu filho sai de casa, gasta tudo que o senhor deu para ele. Chega aqui fedendo, sujo. E o senhor recebe ele com uma festa. Às vezes os cristãos se acham muito bons, ele diz, mas Deus, aquele irmão peca tanto, eu peco tão pouco. E eu sou tão bom. Olha para o mundo que está do seu lado e fala assim, não seja filho mais velho. Fala alto, grita para ele, fala, não seja filho mais velho. Fala isso para ele acordar, vamos ver se ele acorda. Grita de novo, não seja filho mais velho. Não seja filho mais velho. Nós não podemos ser filho mais velho. Aquele que está dentro da casa do pai, mas não aproveita nada. Aquele que está dentro da casa do pai se acha muito melhor, se acha muito bom. Vou dar um exemplo de outra parábola. 2 filhos. O pai chega no primeiro e fala assim, filho, eu preciso que você trabalhe hoje na minha lavoura. Dá para você ir lá? Aí ele fala, não vou. Ele fala, vai filho, não vou. Ele vai embora. Aí chega outro filho e fala assim, ô filho, vai lá trabalhar na lavoura, o teu irmão não quis. Eu vou, pai. Aí esse que falou que vou, ele sai e não vai. Aí o que falou que não vai, não está no meio do caminho, ele fala, vou. Ele fala, eu vou. Aí ele vai trabalhar o dia inteiro na lavoura. Jesus diz, quem agradou o pai? O que disse que não ia, mas foi, ou o que disse que não, o que disse que ia e não foi? O que disse que não ia. Deus às vezes quer ver quem você é, e não quem você acha que é. Deus não quer que você mostre alguma coisa que você não é. O Evangelho hoje está podre, está estragado por muitas pessoas, porque as pessoas têm tentado mostrar quem não são. As pessoas estão tentando mostrar uma verdade que não é delas. Estão tentando dizer sobre um Deus que não conhecem, pregando uma Bíblia que nunca estudaram. E esse é o grande problema. A igreja brasileira tem sido destruída por pessoas que não conhecem a Deus. Por isso, tome cuidado com o Evangelho que você tem servido. Tome cuidado como você tem visto a Deus. Como você tem visto a si mesmo. Como você se enxerga. Porque isso pode mudar tudo. Se você se achar como filho mais velho, muito bom, você vai olhar para o pecador e falar, que nem o fariseu que estava na praça, olhou para o publicano e falou, Deus, eu não sou como esse pecador que está aqui. Eu sou bom, eu sou santo. E o pecador joelha e fala, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Repita comigo, o meu evangelho é ruim quando eu me acho. É isso que acontece com muitas igrejas com o evangelho ruim. As pessoas se acham, as pessoas acreditam que podem tudo, que são tudo, e batem no peito. Gente, eu não sei, mas é verdade isso. Hoje nós encontramos ídolos ao invés de pastores. As pessoas usam as suas fotos, usam o seu marketing, usam a sua voz para convencer as pessoas do Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo.
as pessoas prometem coisas que Deus não dá. Deus dá salvação. E nós temos que mudar a forma como vemos a Deus. Então, Paulo continua. Vá comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 3. Diz assim, Gálatas 2, 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetamos a eles por nenhum instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Preste muita atenção nisso. Lógico que alguém aqui já se circuncidou? Não, né? Graças a Deus, acho que ninguém precisa disso, né? Não é o caso aqui, não é o caso nosso, nós estamos no Brasil. Mas existem muitas pessoas nos obrigando a muitas coisas que não é o Evangelho. E esse é um grande problema. Era um costume judeu, eu vou explicar para vocês historicamente, assim, não só uma pincelada. Assim. O judeu morava no deserto e precisava se purificar para evitar doenças. E isso trazia um significado religioso para ele também. Então o homem arrancava uma parte do corpo dele para que assim pudesse estar limpo. E aí, isso era só para os judeus. Só os judeus. Nós estamos falando de Gálatas, uma região que tinha 4 cidades, chamada Galácia, que não tinha nada a ver com os judeus, era bem longe até. Chegou uns irmãos lá, irmãos infiltrados, e começaram a obrigar os Gálatas a fazerem costumes judeus. Vou dar um pequeno exemplo. Irmão, que se você, sabe, se você morar de pé, Deus não te ouve. Se você não gritar muito, Deus não te escuta, não. Então você tem que gritar muito assim para Deus te ouvir. Você tem que... Várias coisas sendo colocadas em nós como obrigação para servir a Deus. Várias coisas que não são atitudes de santidade, mas são atitudes para nos mostrar. Muitas vezes para defender uma religião. E Cristo não instituiu uma religião. No Império, César estava louco, porque o cristianismo dominava todo mundo, ele queria matar todo mundo, e todo mundo morria, mas aí começava a surgir mais crente, mais crente, mais crente. Aí eles disseram, mas o que é esse cristianismo? Eu não estou entendendo até agora, o que é esse cristianismo? Aí foram pesquisar, falou, mas eles não têm igreja, eles não têm templo, eles não têm lei. Um povo que não tem lei, o que esse povo faz da vida? Eles não têm ídolo, eles não têm uma imagem. O que esse povo faz? Não é seita do judaísmo porque eles não têm templo. O templo, eles dizem, porque o templo são eles. Eles ficam bebendo sangue, comendo carne, esse povo é louco. O Evangelho se baseia em quem é Cristo. Muitas vezes, principalmente, deixa eu ver a mente até então. Quem é que tem 12 anos, levanta a mão. 12. Quem tem menos de 12, levanta a mão. Menos de 12. Menos de 12. Quem tem mais de 15 a 18, levanta a mão, de 15 a 18. O resto eu não vou perguntar, porque vai passar vergonha, então eu vou perguntar. Tá. Muitas vezes, nós nos recusamos a entrar no Evangelho, ou nos submeter a alguma coisa do Evangelho, porque os homens têm implicado coisas que não são reais. Muitas vezes na escola você passa vergonha porque é cristão, porque tem um pastor na TV pedindo dinheiro. Porque um pastor ajoelha e pede 2 milhões, 4 milhões numa TV nacional. Que evangelho que é esse? Eu pergunto para você, que evangelho que é esse? Será que Cristo faria isso? Será que Cristo realmente faria isso? Será que Cristo arrastaria multidões para prometer coisas materiais? Cristo olha para uma multidão enorme. Os discípulos assim, nossa, Judas ficava louco. Judas falou, nossa, agora a bolsa do dinheiro vai explodir de moeda assim, porque o povo está vindo atrás da gente.
Aí João falava, nossa, agora eu fui famoso, agora o negócio vai pegar porque eu sou mais amoroso, eu sou cuidadoso, o negócio vai bombar agora, quanta gente está seguindo nós. E Pedro começou a falar, nossa, eu sou tímido, será que eu vou ter que falar? É agora, meu Deus, o que vai acontecer? Então todos os discípulos começaram a ficar apavorados. Jesus olha para a multidão e fala assim, vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui porque ontem eu multipliquei pão e peixe. Aí Judas, nossa, o que ele fez, meu? Acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro, o povo foi embora. Aí Pedro falou, glória a Deus, não vou precisar pregar então, tá tudo certo. Era muita gente, tinha vergonha, né? João, talvez não vou ser conhecido. Nós, às vezes, estamos olhando para o material. E Cristo mandou o povo embora. Uns achou que ele estava louco, falando, agora Jesus ficou louco. Agora que o ministério estava bombando, assim, sabe? A igreja cresceu, incluiu as coisas, planejamento, um monte de coisa. Jesus olha para eles e fala, vocês não estão atrás de mim. Vocês estão atrás do que eu posso fazer. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim, você ama Cristo ou você ama o que Ele pode fazer? Gálatas estava amando o que a religião podia trazer. Gálatas estava admirando os feitos religiosos. Gálatas estava querendo admirar o que podia acontecer. Nossa, circuncisão, um monte de coisa e lei, e a gente vai fazer aquilo, e aí a gente vai começar a tacar incenso na igreja, e vai começar a ver um regaço. Eles ficaram animados. E Paulo diz, eu não estou acreditando. Eu não estou conseguindo entender porque vocês estão confundindo tudo. Enquanto Cristo vem e traz um evangelho simples, e nos mostra que é só amar o irmão e amar a Deus, vocês querem complicar tudo. E eu pergunto para você, o que eu e você tem complicado? O que eu e você tem inventado além do evangelho? O que eu e você tem feito que não é necessário para o evangelho? Estava visitando um irmão hoje, durante o almoço, eu disse, irmão, eu fico indignado. Nós pregamos o amor, pregamos a compaixão e não somos filantrópicos. Não ajudamos o próximo. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem visita o Instituto dos Cegos aqui? Pelo menos uma vez por mês. Levanta a mão. Tem adolescentes e crianças da idade de vocês que precisam de visita. Isso é evangelho. Tiago 1,27. A verdadeira religião. Quiser anotar na Bíblia para arriscar, grifar, fazer tatuagem no braço, brincadeira. Mas faça. Diz o seguinte, 1,27. A verdadeira religião, pura e imaculada, que Deus aceita é esta. Cuidar dos órfãos e da viúva. Aí você fala, mas peraí, eu achei que religião era no culto, cantar, dar oferta, ouvir o pastor pregar. Não. Tiago diz, a religião que Deus aceita é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, das pessoas que têm necessidade. Quem aqui visita a Mickey uma vez por mês? Pergunto para vocês, se Cristo vivesse nos nossos dias, ele estaria na igreja de segunda a segunda? Não. Ele estaria na CD, no Instituto dos Cegos, ele estaria na MIC, ele estaria talvez meia-noite, 1h da manhã, orando por garis que passam a noite limpando a rua, para que no outro dia a rua esteja limpa. Nosso cristianismo tem fracassado. E não é em Rio Preto, é no Brasil todo. Nós pregamos a um Deus que não conhecemos. Nós dizemos de um Cristo que não vivemos. Nós achamos que conhecemos a Deus. Enquanto na verdade estamos muito longe de saber quem é. Uma igreja que não é filantrópica, Spurgeon dizia, uma igreja que não é missionária é hipócrita.